A mala era velha e marrom e tinha um adesivo de Nossa Senhora na tampa que estava descascando pela metade. Neuza Caetano tinha 71 anos e segurava a mala com as duas mãos na frente do portão da fazenda do vizinho, como quem segura a única coisa que sobrou de um naufrágio. O sol da tarde batia de lado, aquele sol de maio que já não queimava, mas ainda dourava tudo, e ela estava de pé na estrada de terra com a mala, a bolsa de crochê no ombro e a expressão de quem tomou uma decisão difícil e não vai voltar atrás, mas ainda não está completamente certa de que foi a certa. O portão estava fechado. Ela ficou olhando para o portão por um momento. Depois empurrou. O portão abriu com um rangido que era o tipo de rangido que anuncia a chegada de um jeito que nenhuma campainha consegue imitar. Neuza entrou, fechou o portão atrás de si com cuidado e começou a andar pelo caminho de pedra irregular que levava até a casa. A fazenda de Arnaldo Moura ficava a 300 metros da dela, do outro lado da cerca de arame que dividia as duas propriedades. 300 metros que ela não tinha cruzado em 30 anos. Não porque a distância fosse grande, porque a distância não era de metro, era de orgulho. A história era velha e tinha aquela qualidade das histórias velhas de interior que com o tempo ficam maiores que o fato original, porque cada pessoa que conta acrescenta um detalhe e retira outro até virar uma coisa diferente do que foi. O que Neuza sabia de certo era o seguinte: 30 anos atrás, o cachorro de Arnaldo tinha entrado na horta dela e destruído 2 canteiros de tomate. Arnaldo tinha dito que o cachorro não tinha culpa. Ela tinha dito que o dono tinha. Arnaldo tinha dito uma coisa que ela não ia repetir. Ela tinha dito 3 coisas que ele não ia esquecer. E aí, tinha acabado o assunto e começado o silêncio. 30 anos de silêncio por 2 canteiros de tomate. O marido dela, o Valdemar, tinha ficado no meio tentando fazer as pazes por anos. Toda vez que ele ia até a fazenda de Arnaldo para tomar uma pinga e conversar, ela ficava olhando pela janela, com aquela expressão que os maridos do mundo inteiro reconhecem e que significa: a gente vai conversar sobre isso depois. Valdemar tinha morrido 6 anos atrás, sem ver o fim da guerra. Ela tinha chorado muito. Tinha chorado também, um pouco, pelo fato de que agora não tinha mais intermediário. Mas hoje, o intermediário que ela precisava era outro. Hoje ela precisava de um lugar para dormir. Arnaldo Moura estava no quintal consertando a cerca do galinheiro quando ouviu o rangido do portão. Tinha 68 anos, era viúvo há 4 e tinha desenvolvido ao longo da vida uma capacidade de identificar som de portão que era quase sobrenatural. Sabia o rangido do carteiro, o rangido do filho que vinha de Belo Horizonte nas férias, o rangido do vento quando fechava sozinho de noite. Esse rangido ele não conhecia. Levantou, foi até a esquina do galinheiro, olhou para o caminho. Ficou absolutamente parado. Neuza Caetano estava andando pelo caminho de pedra com uma mala marrom e uma bolsa de crochê, o cabelo branco penteado com aquele coque que ela usava há 30 anos, a expressão fechada de quem está com frio, mas não vai admitir. Arnaldo ficou olhando por um momento. Depois olhou para o céu, como se estivesse verificando se tinha nuvem de chuva ou alguma outra explicação meteorológica para aquilo. Não tinha. Ele jogou o arame no chão, tirou o chapéu, passou a mão no cabelo, colocou o chapéu de volta. Foi andando pelo quintal em direção à mulher com o passo de quem não sabe ao certo se está indo receber visita ou se defender de ataque. Neuza, ele disse, quando chegou perto o suficiente. Arnaldo, ela disse, com o mesmo tom. Ficaram olhando um para o outro por um momento. 30 anos de silêncio ocupando o espaço entre eles como coisa física. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou. Ela ergueu o queixo 1 centímetro. "Preciso ficar aqui essa noite." Arnaldo piscou. "Aqui? Aqui. Na minha casa. Na sua casa." Ele olhou para a mala. Olhou para ela. Olhou de novo para a mala. "Por quê?"
A expressão dela não mudou, mas havia nela alguma coisa que ele não tinha visto antes, que era uma rachadura pequena naquela compostura toda. Uma coisa que parecia custar. O Marcelo me colocou para fora, ela disse. Marcelo era o filho dela. Arnaldo sabia quem era. Tinha visto crescer do outro lado da cerca, tinha ouvido a moto dele na estrada por anos. Colocou para fora como? Como se coloca alguém para fora? Ela disse seca, com palavra e com mala na porta. Arnaldo ficou olhando para ela. E você não tem para onde ir? Se tivesse, não estaria aqui, ela disse. E havia naquilo uma honestidade que machucava de ouvir, do tipo que só aparece quando a pessoa já passou da linha do orgulho e está do outro lado, onde fica a verdade simples. Ele ficou quieto por um momento. Olhou para o portão, para o caminho, para o céu que estava virando laranja. Olhou para a fazenda dele, que era grande para um homem só, com 4 quartos que tinham ficado com 4 quartos depois que a mulher morreu e o filho foi embora. Olhou para a mala marrom com a Nossa Senhora descascando. Uma noite, ele disse. Uma noite, ela concordou. Você dorme no quarto da frente, eu fico no meu. O banheiro é o do corredor. O café é às 6 da manhã e eu não faço 2 vezes. Eu acordo às 5, ela disse. Então você faz o seu próprio. Tá bom. Arnaldo virou e foi andando de volta para casa sem oferecer ajuda com a mala. Ela foi atrás sem pedir. A cozinha de Arnaldo Moura era o tipo de cozinha que conta a história do dono sem que o dono precise dizer nada. Tinha um fogão a lenha velho que estava limpo, mas com as marcas de anos de uso, enegrecido nos cantos de um jeito que não sai mais. Uma mesa de madeira com 3 cadeiras, sendo que uma estava com um assento rachado e claramente não era usada. Pratos empilhados no armário aberto, todos brancos, todos iguais, do tipo que a gente compra quando não está preocupado com combinação. Uma panela de ferro pendurada num gancho na parede. Um calendário de 2023 ainda na parede, mesmo sendo 2024. Neuza entrou, colocou a mala no canto, a bolsa em cima, e ficou olhando para o ambiente com aquela avaliação rápida e involuntária que as mulheres que cuidaram de casa a vida toda fazem quando entram em qualquer cozinha alheia. Não disse nada. Arnaldo abriu o armário, tirou um copo, colocou água na pia, bebeu de costas para ela. O quarto é o primeiro à direita no corredor, ele disse, sem virar. Tem lençol limpo na cômoda. Obrigada. Ele não respondeu. Ela pegou a mala e foi para o quarto. O quarto da frente era simples, cama de solteiro com colcha azul, cômoda de madeira, janela com vista para o quintal. Tinha um cheiro de quarto fechado, de ar que não circula há tempo, mas não era cheiro ruim. Era cheiro de lugar que está esperando. Neuza colocou a mala na cama, abriu, ficou olhando para o que tinha dentro. Tinha embalado às pressas, depois que Marcelo tinha saído batendo a porta e ela tinha ficado parada no meio da sala por um tempo que não soube medir, e depois tinha ido para o quarto e pegado o que sabia que ia precisar. Roupa para 3 dias, os remédios, a foto do Valdemar que ficava na mesinha, o terço, o caderninho onde ela anotava as coisas que precisava lembrar porque a memória não era mais o que era. Ela tirou a foto do Valdemar e colocou na cômoda. Ficou olhando para o rosto do marido por um momento. Você está vendo isso? Ela disse, em voz baixa. Você sempre soube que eu ia acabar precisando desse homem para alguma coisa e ficava me falando isso e eu ficava falando que não. Uma pausa. Não precisa falar que tinha razão. A foto não respondeu, mas havia naquele silêncio uma qualidade de resposta. Ela foi ao banheiro, lavou o rosto, voltou. Sentou na beira da cama. Ouviu Arnaldo na cozinha, o barulho de panela, o fogão sendo acendido. Cheiro de alho fritando chegou pelo corredor. O estômago dela respondeu.
Ela não comia desde o almoço, que tinha sido um almoço tenso na mesma mesa onde ela e Marcelo tinham tido a discussão que tinha começado na véspera e terminado naquela manhã com a mala na porta. Não ia entrar em detalhes sobre a discussão, nem para si mesma, porque os detalhes doíam de um jeito que ela ainda não estava pronta para sentir. O que ela sabia era que o filho tinha dito coisas que não deveriam ser ditas, e que ela tinha dito coisas de volta que provavelmente também não deveriam, e que no fim tinha sobrado a mala na soleira e a porta fechada. 30 anos de silêncio com o vizinho por canteiro de tomate. Quantos anos de silêncio com o próprio filho? Ela não queria fazer essa conta agora. Levantou, foi até a janela, olhou para o quintal de Arnaldo. Era diferente do quintal dela. Mais simples, menos organizado, sem o jardim que ela mantinha. Tinha um pé de manga no canto, uma goiabeira, o galinheiro que ele estava consertando. As galinhas já tinham recolhido com o fim da tarde. O céu estava quase roxo. Ouviu passos no corredor, uma batida suave na porta. "Tem comida", a voz de Arnaldo disse. "Se quiser." Ela ficou um segundo. "Vou já", disse. Jantaram em silêncio. Arroz, feijão, um pedaço de frango que ele tinha feito com alho e ervas do quintal, simples e bom. Ela comeu sem comentar. Ele comeu sem comentar. O cachorro dele, um vira-lata amarelo de meia-idade chamado Toco, ficou deitado do lado da mesa, olhando os dois com a paciência de cachorro que aprendeu que ficar quieto aumenta as chances de ganhar alguma coisa. No meio do jantar, Neuza olhou para o calendário de 2023 na parede. "Seu calendário está errado", ela disse. "Eu sei", ele disse. "Por que não troca?" "Porque o santo do dia ainda serve." Ela olhou para o calendário. Era um daqueles calendários de santo, com o dia e o nome do santo correspondente em letras miúdas. "Hoje é Santo Ivo", ela disse. "Padroeiro dos advogados", ele disse. "Inútil para mim." Ela quase sorriu. Quase. Depois do jantar, ele lavou os pratos sem oferecer que ela ajudasse. Ela ficou sentada à mesa sem oferecer ajuda. Havia naquilo uma negociação silenciosa de território que os dois estavam fazendo sem discutir, que era a negociação de duas pessoas acostumadas a viver sozinhas, que de repente estão no mesmo espaço e estão mapeando o que é de quem. "Eu agradeço", ela disse, quando ele terminou. Ele secou as mãos na toalha do fogão. "É uma noite", ele disse. "Não precisa agradecer uma noite. Eu agradeço assim mesmo." Ele virou, foi para a varanda, sentou na cadeira de sempre. Ela ouviu o rangido da cadeira, o som do toco indo atrás dele, o silêncio da noite do interior que era cheio de sons pequenos, grilo, vento, algum animal longe. Ela ficou na mesa por um momento. Depois foi para o quarto. Deitou na cama de solteiro com a colcha azul, olhou para o teto, ouviu a fazenda se acomodar para a noite. Era uma fazenda diferente da dela, mas tinha o mesmo ritmo, aquele ritmo de lugar vivo que respira de um jeito próprio. Olhou para a foto do Valdemar na cômoda. "Uma noite", ela disse para a foto. "Amanhã resolvo." Fechou os olhos. Do lado de fora, na varanda, Arnaldo ficou sentado olhando para o escuro por um tempo que não mediu, com o toco aos pés e o céu cheio de estrela lá em cima. Tinha uma mulher no quarto da frente da sua casa, uma mulher que ele não conversava há 30 anos, que tinha chegado com uma mala e a expressão de quem perdeu uma batalha que não estava preparada para perder. Ele ficou pensando no filho dela, no Marcelo, que ele tinha visto crescer do outro lado da cerca. Pensou no Valdemar, que tinha sido bom homem e tinha morrido sem ver as duas famílias fazerem as pazes. Pensou nos canteiros de tomate que tinham começado tudo isso, que pareciam ridículos agora, que sempre tinham sido ridículos, mas que na hora tinham parecido o maior problema do mundo. Porque é assim que funciona o orgulho. Ele transforma coisa pequena em coisa grande, e depois a gente fica presa dentro.
Arnaldo ficou olhando para o portão fechado lá no fim do caminho. Amanhã ela ia embora. Era uma noite. Mas havia uma coisa que ele não tinha dito para ela, que era que o quarto da frente cheirava a quarto fechado porque ele nunca abria. Porque era o quarto onde a Marlene, a mulher dele, tinha dormido os últimos anos, quando a saúde não deixava mais dividir cama com ninguém. E ele não abria porque não queria. E não queria porque abrir significava que a vida continuava, e a vida não precisava de autorização para continuar, mas ele ainda não tinha dado. Mas Neuza Caetano tinha aberto a janela. Ele tinha visto quando passou pelo corredor. A janela estava aberta e entrava o ar de maio, e o quarto estava respirando de novo. Ele ficou olhando para o portão fechado por mais um tempo. Depois entrou, foi dormir. Neuza acordou às 5 menos 10. Não de despertador. Nunca tinha precisado de despertador na vida. O corpo tinha o relógio próprio, daquele tipo que não atrasa e não adianta, que acorda na hora certa, independente de onde a pessoa está dormindo ou do quanto dormiu. Ficou um momento deitada, olhando para o teto desconhecido. O teto era de madeira escura, com uma mancha de umidade no canto que tinha a forma vagamente parecida com um cachorro sentado. Ela ficou olhando para a mancha por um segundo, depois se lembrou onde estava, e o peso do dia anterior voltou devagar, como sempre volta, que é antes do pensamento formar de fato, antes de ser palavra, ainda só sensação no peito. Levantou, dobrou a colcha, fez a cama com o capricho de quem foi ensinada que cama desfeita de manhã é sinal de pessoa desleixada, e nunca mais conseguiu deixar cama desfeita na vida. Foi ao banheiro, lavou o rosto, escovou os dentes com a escova que tinha trazido na bolsa de crochê. Olhou para o espelho por um momento. 71 anos. Cabelo branco. As rugas que a gente não vê chegando e um dia estão todas lá de uma vez. Ela não era do tipo de mulher que passava tempo olhando para o espelho se lamentando. Tinha feito as pazes com o rosto faz muito tempo. Mas, naquela manhã, ficou um segundo a mais que o normal. Depois, foi para a cozinha. Arnaldo não estava. A cozinha estava quieta, o fogão apagado, o toco dormindo embaixo da mesa com aquele abandono total de cachorro que não tem preocupação nenhuma no mundo. Ele levantou a cabeça quando ela entrou, avaliou, decidiu que não era ameaça e voltou a dormir. Neuza ficou olhando para o fogão a lenha. Tinha acendido o fogão a lenha desde os 8 anos, quando a mãe tinha começado a ensinar as coisas da cozinha com aquela pedagogia prática do interior que não explica, só mostra e espera a criança aprender fazendo. Ela sabia acender fogão a lenha de qualquer marca, em qualquer estado, com lenha úmida ou seca, com vento ou sem. Foi até a lenha empilhada do lado do fogão. Estava bem seca, boa. Abriu o fogão, arrumou a lenha, riscou o fósforo que estava na caixinha em cima do armário. A chama pegou na primeira tentativa. Foi buscar o café no armário. Estava no lugar onde sempre fica em cozinha de interior, segunda prateleira à direita, num pote de vidro com tampa de metal. Tinha açúcar do lado. Tinha o bule de alumínio pendurado num gancho. Ela conhecia aquela gramática de cozinha porque era a mesma em qualquer fazenda do interior de Minas. Colocou água no bule, colocou no fogo. Enquanto esperava, foi até a janela e olhou para o quintal. O céu estava daquele azul escuro de antes do sol, com uma faixa mais clara no horizonte que prometia. Os pássaros tinham começado o barulho deles. Aquele barulho de madrugada que é diferente do barulho de dia, mais suave, mais tentativo, como se estivessem verificando se o mundo ainda estava lá antes de começar de vez. O toco veio até ela, farejou o pé dela, foi embora satisfeito. Ouviu passos no corredor. Arnaldo apareceu na porta da cozinha com o cabelo despenteado e a expressão de quem ainda não estava completamente acordado. Parou quando viu o fogão aceso, o bule no fogo, ela de pé na janela. Ficou olhando por um segundo. Eu disse que o café era às 6,
ele disse. E são 5h20, ela disse. Então o café vai estar pronto antes das 6. Ele ficou olhando para ela. Você foi mexer nas minhas coisas. Fiz café. Ela virou da janela. Se quiser, eu desfaço o café e você faz de novo às 6. Arnaldo ficou na porta por um momento com aquela expressão. Depois foi até a pia, lavou o rosto, passou a mão molhada no cabelo. Ficou mais apresentável, sem muito esforço. O café eu gosto forte, ele disse. Eu também. Com 2 colheres. Eu coloquei 3. Ele foi buscar as canecas no armário sem responder. Colocou 2 na mesa. O bule começou a chiar. Ela foi buscar, coou o café com o coador de pano que estava pendurado do lado do fogão, encheu as canecas. Sentaram. Tomaram o café. O sol começou a aparecer na borda do morro lá fora, devagar, dourando primeiro as pontas das árvores mais altas, depois descendo. O toco foi deitar no quadrado de luz que entrava pela janela, com aquele senso de oportunidade que os cachorros têm. Você vai ligar para o Marcelo hoje? Arnaldo perguntou, sem tirar os olhos da caneca. Não sei, ela disse. Vai ter que resolver isso. Eu sei que vou ter que resolver, ela disse, com um tom que significava claramente que aquele assunto não estava aberto para contribuição. Só não vai ser hoje de manhã. Arnaldo tomou o café. Tá bom, disse. Ficaram em silêncio por um tempo. Não era silêncio ruim. Era o silêncio de 2 velhos que sabem que nem todo silêncio precisa ser preenchido, que é uma sabedoria que a velhice traz se a pessoa tiver sorte. Seu café é bom, ele disse por fim. Ela olhou para ele. Claro que é. Ele quase sorriu. Quase. Depois do café, Arnaldo foi para o quintal terminar a cerca do galinheiro que tinha ficado pela metade na véspera. Neuza ficou na cozinha. Ela não tinha planejado ficar na cozinha. Tinha planejado ir para o quarto, arrumar a mala, ligar para o Marcelo ou não ligar, decidir o que fazer com o dia. Mas ficou na cozinha porque havia uma coisa que ela não conseguia ignorar, que era que a cozinha de Arnaldo Moura estava com uma sujeira específica que não era sujeira de descuido, mas sujeira de homem que vive sozinho e que limpa as coisas que vê e não vê as que não vê. O armário por dentro estava com uma camada de gordura velha nas prateleiras. A janela estava com aquele amarelado de fumaça de fogão que acumula com o tempo. O canto atrás do fogão tinha uma teia de aranha que estava ali fazia claramente muito tempo. Neuza ficou olhando para a teia de aranha por um momento. Depois, foi buscar o pano de chão no banheiro. Ela sabia que não tinha sido convidada para limpar. Sabia que ele provavelmente não ia gostar. Sabia que estava no território dele e que havia regras de respeito que se aplicavam a território alheio. Sabia tudo isso, mas a teia de aranha estava lá. Começou pelo canto atrás do fogão. Depois a janela com vinagre que achou debaixo da pia, que resolvia o amarelado de fumaça melhor que qualquer produto. Depois, as prateleiras do armário, que ela esvaziou prato por prato, limpou com pano úmido e recolocou com aquela ordem específica de quem tem um sistema, e o sistema faz sentido mesmo que ninguém mais enxergue. Estava no meio do armário quando ouviu os passos de Arnaldo no quintal parando. Ouviu o silêncio de alguém que chegou na porta e está olhando. Continuou limpando. "O que você está fazendo?" ele disse. Não era pergunta. Limpando o armário. Eu não pedi para você limpar o armário. Eu sei. Então por que você está limpando? Ela tirou mais um prato, limpou a prateleira, recolocou. Porque estava sujo, ela disse. Eu gosto das minhas coisas do meu jeito. Eu entendo. Ela não parou. Mas o seu jeito estava com teia de aranha atrás do fogão. Arnaldo ficou na porta. Neuza. Arnaldo. Para. Ela parou. Virou. Ficou olhando para ele com o pano na mão e a expressão de quem parou, mas não necessariamente concorda com ter parado.
Ele estava com o chapéu na mão, a camisa com a marca de suor do trabalho, a expressão que ela estava aprendendo a ler, que era a expressão dele quando estava irritado, mas não completamente, quando havia alguma coisa embaixo da irritação que não era irritação. Isso era a cozinha da Marlene, ele disse. O ar ficou diferente. Neuza baixou o pano devagar. Marlene, a mulher dele, que tinha morrido 4 anos atrás depois de uma doença longa, que ela tinha acompanhado do outro lado da cerca, do lado de fora, sem poder entrar por causa dos 30 anos de silêncio e do orgulho que prendia os dois na beira e não deixava cruzar. Ela tinha visto o carro do médico entrando na fazenda várias vezes. Tinha visto as luzes acesas de madrugada. Tinha visto o dia que o carro fúnebre tinha saído. Tinha ficado na janela da cozinha dela, olhando, e não tinha ido. Eu sei, ela disse em voz mais baixa. Então você entende, ele disse. Entendo. Silêncio. Ele ficou olhando para o armário meio limpo, para o pano na mão dela, para o quintal pela janela, que agora estava mais limpa também. Ela limpava diferente de você, ele disse por fim. Ela deixava os pratos grandes embaixo e os pequenos em cima. Neuza olhou para o armário. Tinha colocado os pratos grandes em cima porque era mais fácil pegar. Eu posso trocar, ela disse. Ele ficou olhando por um momento. Não precisa, disse. E havia naquilo uma coisa que não era só sobre os pratos. Pode continuar. Ele colocou o chapéu de volta e foi para o quintal. Neuza ficou olhando para o armário por um momento. Depois continuou, devagar agora, com um cuidado diferente de antes. Não o cuidado de quem está limpando, o cuidado de quem está entrando num lugar que pertenceu a alguém e que precisa ser respeitado enquanto é reorganizado. Quando terminou, o armário estava limpo e os pratos grandes continuaram onde ela tinha colocado. Mas ela lavou a xícara favorita da Marlene, que estava no fundo do armário, separada das outras, com flores pintadas à mão, e colocou na prateleira da frente, onde ficava à vista. Ela não sabia se era a xícara favorita da Marlene, mas era a mais bonita. E bonito merece ficar na frente. O almoço foi feito pelos dois. Não foi combinado, foi acontecendo. Arnaldo voltou do quintal, foi até a geladeira, tirou a carne que estava descongelando desde a véspera. Neuza estava na mesa descascando mandioca que tinha achado no saco embaixo da pia. Nenhum dos dois perguntou o que o outro estava fazendo. Foram ocupando o espaço disponível sem colidir, com aquela capacidade de pessoas que passaram a vida inteira numa cozinha de saber onde é o seu lugar sem precisar marcar. Ele temperou a carne. Ela botou a mandioca para cozinhar. O fogão a lenha trabalhou pelos dois. Quando a comida ficou pronta, eles puseram a mesa juntos, também sem combinar. Ele buscou os pratos, ela buscou os talheres e sentaram. O Toco foi tomar o posto dele embaixo da mesa. A mandioca ficou boa, ele disse. A carne também. Silêncio de garfo e colher. Você sempre cozinhou? Ela perguntou. Aprendi depois que a Marlene foi, ele disse. Antes eu não sabia fazer nada. Ela que fazia tudo. O Valdemar também não sabia. Ela partiu um pedaço de mandioca. Nos 38 anos que a gente ficou junto, ele não fez um ovo frito sozinho. 38 anos. Ele repetiu. 38. A Marlene e eu ficamos 32. Ficaram em silêncio por um momento, com aqueles números entre eles, que eram números de vida inteira, do tipo que a gente só percebe o tamanho quando para contar. Você sente falta? Ela disse. Não era pergunta. Todo dia, ele disse. Simples, sem drama. Ela assentiu. Eu também, ela disse. Mais silêncio. Bom. O Valdemar gostava de você, Arnaldo disse de repente. Ele falava bem de você sempre que vinha aqui.
Neuza olhou para ele. Ele vinha aqui? Uma vez por mês, mais ou menos. Tomava uma pinga, conversava. Arnaldo olhou para o prato. Nunca me contou que vinha. Imagino que você também não sabia. Ela ficou quieta por um momento. Não sabia, ela disse. Ele tentou fazer as pazes várias vezes. Eu disse que ia pensar. Fui deixando. Uma pausa. Depois ele morreu e não teve mais o que pensar. Neuza ficou olhando para o pedaço de mandioca no prato. O Valdemar. Indo tomar pinga com o inimigo dela uma vez por mês, por anos sem contar. Construindo uma ponte em segredo porque sabia que ela não ia deixar construir na frente. Seu idiota, ela disse, em voz baixinha, mas havia ternura nisso, do tipo que só aparece quando a raiva e o amor estão misturados de um jeito que não separa mais. Arnaldo ficou olhando para ela. Ele era bom homem, disse. Era, ela concordou. O pior defeito dele era gostar de todo mundo, inclusive de gente que não merecia. Incluindo eu. Ela olhou para ele por um momento. Incluindo você, disse. Arnaldo tomou o último gole de água. Amanhã você ainda vai embora? Ele perguntou. A pergunta ficou no ar entre eles. Lá fora, o sol do meio-dia batia forte no quintal. As galinhas faziam o barulho delas no galinheiro recém-consertado. O toco suspirou embaixo da mesa. Neuza olhou para a janela limpa, pensou na mala no quarto, na foto do Valdemar na cômoda, no filho que tinha fechado a porta. Não sei, ela disse. Era a resposta mais honesta que ela tinha. Arnaldo assentiu, como se fosse o suficiente. E voltaram a comer em silêncio. Os dois velhos, na mesa de madeira com 3 cadeiras, numa cozinha que estava mais limpa que na véspera e que cheirava a mandioca cozida e carne temperada, e aquele cheiro específico de fogão a lenha que é o mesmo em qualquer fazenda do interior do mundo. Na manhã seguinte, Neuza não foi embora. Não disse que ia ficar. Não disse que ia embora. Acordou às 5, foi para a cozinha, acendeu o fogão, fez o café. Arnaldo apareceu às 5h40 com o cabelo despenteado de sempre e encontrou a caneca na mesa e não disse nada, e sentou. Era uma terça-feira. Virou quarta do mesmo jeito. Na quinta de manhã, Arnaldo saiu cedo para o pasto de cima e ela ficou em casa. E quando ele voltou para o almoço, havia um cheiro diferente vindo da cozinha, um cheiro que ele não sentia fazia tempo, que era cheiro de bolo. Bolo de fubá, especificamente, com aquela crosta dourada por cima que só o forno de fogão a lenha faz do jeito certo. Ele parou na porta da cozinha. O bolo estava na mesa, numa forma de alumínio, ainda quente. Neuza estava lavando a louça de costas para ele. Eu não pedi bolo, ele disse. Eu sei, ela disse. Tinha fubá no armário. Tinha. Ia passar do ponto logo. Ele ficou olhando para o bolo por um momento. Foi até a mesa, cortou um pedaço com a faca, comeu em pé mesmo. Ficou quieto mastigando. Tá bom, ele disse. Claro que tá, ela disse, sem virar. O toco apareceu do nada, farejando o ar com aquela esperança de cachorro que sabe que bolo existe mesmo sem ter visto ainda. Foi na sexta de tarde que o Marcelo apareceu. Neuza estava na varanda remendando uma blusa quando ouviu o barulho da moto na estrada. Reconheceu o som antes de ver. Era a moto do filho, uma Honda vermelha que ele tinha há 10 anos e que fazia um barulho específico na segunda marcha que ela reconhecia de longe. Ficou quieta com a agulha na mão. A moto parou do lado de fora do portão. Ela ouviu o portão abrindo. Ouviu os passos na pedra do caminho. Marcelo tinha 43 anos, cabelo escuro já com fio branco nas têmporas, a altura do pai e o jeito de andar da mãe. Estava de calça jeans e camisa xadrez, as mãos no bolso, a expressão de quem ensaiou o que ia dizer no caminho e agora que chegou, não tem mais certeza de nada. Parou quando viu a mãe na varanda. Mãe? Marcelo.
Ficaram olhando um para o outro. Eu fui lá em casa, ele disse. Você não estava? Estou aqui. Ele olhou para a varanda, para a casa atrás dela, para o quintal. Aqui na fazenda do Arnaldo? Isso. Ele passou a mão no cabelo. Mãe, eu... Pode sentar, ela disse, indicando a cadeira do lado. Você veio de longe. Ele veio de 6 quilômetros, que não era longe de fato, mas ela disse assim mesmo porque era o jeito que a mãe dela recebia visita e o jeito ficou. Marcelo subiu na varanda e sentou na cadeira do lado. Ficou olhando para o quintal de Arnaldo, para o pé de manga no canto, para o galinheiro recém-consertado. Você tá bem? Ele perguntou. Estou. Faz 4 dias. Eu sei contar, Marcelo. Ele ficou quieto. Neuza continuou remendando a blusa com aquela concentração de quem está usando o trabalho das mãos para não usar a voz antes da hora. O que eu disse foi errado. Ele disse por fim, devagar, com aquele tom de homem que foi criado para não pedir desculpa facilmente e que está pedindo assim mesmo. Eu sei que foi. Foi, ela disse, sem tirar os olhos da blusa. Eu estava com raiva. Eu também estava. As coisas que eu falei sobre o pai... Não repete, ela disse, firme, rápida. Ele fechou a boca. O silêncio que veio foi do tipo pesado. Havia muita coisa não dita entre eles que estava ocupando espaço. Toda aquela discussão que tinha começado por uma coisa e terminado em outra, como as discussões de família sempre terminam, que é no lugar mais fundo e mais velho onde ficam as mágoas que ninguém foi buscar ainda. Por que você veio para cá? Marcelo perguntou, depois de um tempo. De todos os lugares. Por que aqui? Neuza deu o último ponto no remendo, cortou o fio com os dentes. Porque era o único lugar que sobrava, ela disse. Você tem a Dona Conceição, tem a Sônia da farmácia, tem... Eu não ia chegar na casa de ninguém com uma mala, Marcelo. Ela dobrou a blusa no colo. Arnaldo é vizinho, é diferente. Vocês não se falam faz 30 anos. Não se falavam, ela corrigiu. Ele ficou olhando para ela com uma expressão que era nova, que ela não estava acostumada a ver no rosto do filho, que era uma mistura de surpresa e alguma coisa que ela levou um momento para identificar como alívio. Então vocês fizeram as pazes, ele disse. Estamos fazendo, ela disse. É diferente de ter feito. Arnaldo apareceu na porta da varanda nesse momento com 2 canecas de café, que era o tipo de aparição que ou era timing perfeito ou era homem que tinha ficado na soleira ouvindo e esperou o momento certo para entrar. E pelas orelhas levemente vermelhas de Arnaldo, Neuza apostava na segunda opção. Café, ele disse, colocando as canecas na mesinha da varanda com uma naturalidade que era levemente forçada. Marcelo olhou para Arnaldo. Arnaldo olhou para Marcelo. Havia entre os 2 homens aquela tensão específica de filho que não gosta de ver a mãe em situação não prevista e de homem mais velho que sabe que o filho não gosta e está decidindo se isso importa. Marcelo, Arnaldo disse, com um aceno de cabeça. Seu Arnaldo, Marcelo disse, com outro aceno. Arnaldo voltou para dentro sem mais cerimônia. Marcelo ficou olhando para o café. Pegou a caneca. Tomou. Ele faz bom café, disse, meio a contragosto. Eu faço café, Neuza disse. Ah. Ficaram em silêncio por um momento tomando café. Lá no quintal, o Toco tinha saído de algum lugar e estava deitado no sol com aquela entrega total de cachorro que não tem preocupação com nada que não seja o calor daquele momento. Você vai voltar para casa? Marcelo perguntou. Neuza ficou olhando para o quintal. Não sei ainda. Mãe, Marcelo, ela virou para ele. Você disse coisas que não saem fácil. Eu preciso de um tempo para deixar assentar. Não estou castigando você. Estou me cuidando. Ele olhou para a mão dela, para a caneca, para o quintal. Quanto tempo? Não sei. Mas você está bem aqui. Estou.
Ele ficou com aquilo. Havia uma coisa que ela via no rosto do filho que ela reconhecia, porque era o mesmo rosto que ela tinha feito quando Valdemar morreu, e ela ficou olhando para a cama vazia do lado e percebeu que tinha se acostumado tanto com a presença que a ausência era um choque físico. Era o rosto de quem percebeu que a pessoa que sempre esteve lá pode não estar. Você não vai sumir, ela disse, mais suave agora. Eu sei, ele disse, mas a expressão não mudou completamente. Eu só preciso de um tempo, filho. Marcelo ficou olhando para ela por um momento longo. Depois, assentiu devagar, com aquele movimento de filho que aprendeu que a mãe tem razão mais vezes do que ele gosta de admitir. Tá bom, ele disse. Mas você me liga. Todo dia. Todo dia é demais. Dia sim, dia não. 3 vezes por semana. 2 dias sim, 1 dia não. Ela quase sorriu. Tá bom, ela disse. Ele ficou mais um pouco, terminou o café, desceu da varanda. Na hora de ir, parou no caminho e virou. Mãe, desculpa, de verdade. Ela ficou olhando para ele por um momento. O filho de 43 anos, com o cabelo com fio branco e a altura do pai e o jeito de andar dela, parado no caminho de pedra com o chapéu na mão, que era o mesmo gesto do pai quando pedia desculpa, que era um gesto que ela achava que nunca mais ia ver. Eu sei, ela disse. Ele foi. Ela ficou na varanda ouvindo a moto ligar, sair pela estrada, o barulho diminuindo até sumir. Ficou olhando para o portão fechado por um tempo. Arnaldo apareceu de novo na porta da varanda. Ele foi? Perguntou. Foi. Ele foi sentar na cadeira que Marcelo tinha deixado, com a caneca de café dele que ainda estava quente. Ficou olhando para o quintal junto com ela. Como foi? Ele perguntou. Foi, ela disse. Silêncio. Ele pediu desculpa, ela disse, depois de um tempo. Bom, com custo, mas pediu. Filho pede desculpa com custo, ele disse. Eu sei, porque fui filho uma vez. Ela olhou para ele de lado. Você pediu desculpa para o seu pai? Uma vez. Demorei 20 anos para pedir, mas pedi. Por que demorou tanto? Pelo mesmo motivo que você demorou 30 anos para cruzar a cerca, ele disse, sem virar. Orgulho é uma coisa que a gente carrega achando que é proteção e que é só peso. Neuza ficou olhando para o quintal. Você está me dizendo isso por algum motivo específico? Ela disse. Tô dizendo porque é verdade. Arnaldo. Neuza. Ficaram olhando para o quintal. Nós dois perdemos tempo, ela disse por fim, devagar, como quem está chegando numa conclusão que vinha se formando faz dias, mas que só agora tem palavras. Muito, ele disse. Por 2 canteiros de tomate. Por 2 canteiros de tomate. O sol estava descendo atrás do morro, o quintal ficando na sombra, o ar esfriando aquele grau específico que avisa que a tarde está virando noite. As galinhas tinham começado a recolher sozinhas para o galinheiro, que era uma coisa que Neuza sempre tinha achado bonita, aquele instinto delas de saber a hora sem que ninguém precise avisar. Eu devia ter ido no enterro da Marlene, ela disse. A frase ficou no ar. Arnaldo ficou quieto por um momento longo. Eu devia ter ido no do Valdemar, ele disse. Ficaram em silêncio com aquilo entre eles. 2 dívidas antigas que não tinham mais como pagar, que ficavam só como reconhecimento, que era menos que o suficiente, mas mais que o nada. A Marlene teria gostado de você, ele disse por fim. Neuza olhou para ele. Por que você acha isso? Porque ela não tinha paciência para gente mole, ele disse. E você não é mole. Ela ficou olhando para ele por um momento. O Valdemar gostava de você, ela disse. Eu fiquei brava quando soube que ele vinha aqui tomar pinga sem me contar. Mas agora entendo.
Por que entende? Porque você é o tipo de homem que ele gostava. Ela olhou para o quintal. Direto, sem enrolação. Arnaldo tomou o último gole de café. O toco veio da sombra, foi até a cadeira de Arnaldo, encostou o focinho no joelho dele. Arnaldo colocou a mão na cabeça do cachorro sem pensar, gesto automático de anos. Você vai jantar aqui? Ele perguntou. Tem o quê? Feijão que ficou do almoço. Tem ovos. Tem aquele chouriço que o filho trouxe semana passada. Chouriço com ovo e feijão, ela disse avaliando. Dá para fazer uma coisa boa com isso. Eu sei fritar o ovo, ele disse. Então você frita o ovo, ela disse levantando. O resto eu faço. Ela entrou na cozinha. Arnaldo ficou na varanda por mais um momento, olhando para o portão fechado, para o céu que estava virando roxo, para o quintal que tinha ficado diferente desde segunda-feira, que tinha ficado diferente de um jeito que ele não tinha a palavra certa para nomear, mas que o corpo reconhecia. Tinha ficado menos quieto, não barulhento, só menos quieto, com uma presença que não era incômodo. Era o tipo de presença que você percebe quando está e que você sente falta quando vai embora, e que você só reconhece como falta quando a pessoa já foi. Ele ficou pensando nisso. Depois entrou para fritar o ovo. No sábado de manhã, Arnaldo acordou com um barulho que não reconheceu de imediato. Ficou deitado na escuridão do quarto, ouvindo. Era um barulho rítmico, constante, que vinha da cozinha. Levou um momento para identificar. Era o barulho de vassoura no chão de madeira, aquele som específico de cerdas varrendo com o ritmo certo, que era um barulho que ele não ouvia fazia 4 anos. Ficou ouvindo por um momento sem levantar. Marlene varria a casa todo sábado de manhã. Era o ritual dela, invariável, que começava pela cozinha e terminava na varanda, e que ele tinha reclamado durante 32 anos, que ela fazia muito barulho cedo demais, e que ela tinha ignorado durante 32 anos, com a serenidade de quem sabe que está certo e não precisa discutir. Ele não sabia que sentia falta daquele barulho. Levantou, foi até a janela, olhou para o quintal. O sol estava baixo ainda, a luz fraca e lateral, com aquele azul de cedo que prometia dia bom. O toco estava do lado de fora, farejando alguma coisa no capim. Foi ao banheiro, foi para a cozinha. Neuza estava varrendo o canto debaixo da mesa, com aquela concentração de quem não está limpando por obrigação, mas por necessidade interna, que é diferente. Estava de chinelo e avental, o cabelo ainda no coque, mas com alguns fios soltos que ela não tinha arrumado ainda, que era a primeira vez que ele via ela com alguma coisa fora do lugar. Ela não era Marlene. Era completamente diferente de Marlene. Marlene era pequena e redonda, e tinha um riso fácil que aparecia antes das palavras. Neuza era alta e direta, e o riso dela era raro e custava, mas quando aparecia, era do tipo que ocupava o rosto inteiro. Marlene arrumava briga com ninguém. Neuza arrumava briga por 2 canteiros de tomate e ficava 30 anos sem ceder. Eram diferentes. Mas o barulho da vassoura era o mesmo. Bom dia, ele disse. Bom dia, ela disse, sem parar de varrer. Ele foi acender o fogão. Ela foi terminando o canto. O toco arranhava a porta dos fundos e ele abriu. O cachorro entrou, cheirou os pés de Neuza, foi embora satisfeito. Você não precisava varrer, ele disse, colocando o bule no fogo. Eu sei, mas varreu. O canto debaixo da mesa estava com um pó que dava pena. Arnaldo olhou para o canto debaixo da mesa que estava agora sem pó. Eu não via, disse. Eu sei que você não via, ela disse. Por isso eu varri. Ele ficou olhando para ela por um momento, com aquela expressão que ela tinha aprendido a ler durante a semana, que era a expressão dele quando estava com alguma coisa na cabeça que não tinha saído pela boca ainda. O que foi? Ela perguntou. Nada. Arnaldo. Nada, Neuza. Ela encostou a vassoura na parede e foi sentar à mesa. O café ficou pronto. Ele encheu as canecas, foi sentar do lado dela. Tomaram em silêncio por um tempo,
com o sol entrando pela janela limpa e o quintal lá fora acordando devagar. Eu ouvi a vassoura, ele disse por fim. Ela olhou para ele. E? A Marlene varria todo sábado. Neuza ficou com a caneca nas mãos olhando para ele. Havia no rosto dele uma expressão que era nova, que ela não tinha visto ainda naquela semana, que era uma expressão sem defesa, do tipo que aparece quando a pessoa baixou a guarda antes de perceber. Eu posso parar de varrer sábado, ela disse devagar. Não precisa parar, ele disse. Eu só estava... Ele parou, procurou a palavra. Lembrando. Ficaram em silêncio. Faz quanto tempo que você não fala dela? Neuza perguntou. Arnaldo virou a caneca nas mãos. Com quem eu ia falar? Era uma resposta que era também uma pergunta, e havia nela uma solidão específica que Neuza reconheceu porque era a mesma dela, a solidão de quem enviuvou e descobriu que a viuvez não é só a falta da pessoa, mas a falta de alguém para quem falar da pessoa. Me fala, ela disse. Ele olhou para ela. Você não conhecia ela. Eu via ela do outro lado da cerca por 30 anos. Neuza pousou a caneca na mesa. Eu sei que o cabelo dela ficou branco cedo. Sei que ela gostava de plantar girassol porque eu via o girassol do quintal dela da janela da minha cozinha. Sei que ela tinha um riso que dava para ouvir de longe, porque às vezes eu ouvia. Uma pausa. Não é conhecer, mas é alguma coisa. Arnaldo ficou olhando para ela por um momento longo. Ela plantava girassol porque o pai dela plantava, ele disse, devagar, como quem abre uma gaveta que ficou fechada por tempo demais e está verificando se o que tem dentro ainda está inteiro. O pai dela tinha um sítio no norte de Minas, onde tinha girassol em todo lugar. Ela dizia que quando via girassol, ela sentia o cheiro do sítio do pai. Então ela plantava para sentir o cheiro. Neuza ficou quieta ouvindo. Ela fazia bordado, ele continuou, mais fácil agora, como quando a gaveta abre de fato e as coisas saem sozinhas. Todo fim de tarde ela sentava na varanda com o bastidor e ficava lá até escurecer. Eu falava que ela ia estragar a vista, e ela falava que a vista já estava estragada e que ia bordar até não enxergar mais nada. Ele quase sorriu. Morreu enxergando bem. Só para me contrariar, eu acho. Neuza sorriu. Não um sorriso rápido e pequeno de antes, um sorriso real, que ficou. O Valdemar colecionava conta de luz, ela disse. Arnaldo piscou. Como assim? Ele guardava toda a conta de luz que chegava, desde 1972. Tinha uma caixa de sapato com as contas em ordem cronológica. Ela sacudiu a cabeça. Eu perguntei uma vez por que ele guardava. Ele disse que era para comparar o quanto tinha subido. Eu disse que isso era loucura. Ele disse que era história. Uma pausa. Depois que ele morreu, eu fiquei 3 meses sem conseguir jogar aquela caixa fora. Você jogou? Joguei. Ela olhou para o quintal. E fiquei com a sensação de ter jogado alguma coisa importante junto, sem saber o que. Arnaldo assentiu devagar. Eu guardei os bordados todos, ele disse. Tem uma caixa no quarto. Cada bordado que ela fez, dobrado com papel de seda. Pausa. O filho falou que eu podia vender, que bordado antigo tem valor. Eu disse que ia pensar. Não pensei. Não vende, ela disse, direto. Ele olhou para ela. Não estou dizendo que vai vender, ela disse. Só estou dizendo que não vende. Não ia vender. Eu sei que não ia. Mas fica bom ouvir alguém dizer que não precisa. Silêncio. Bom. Foi naquela tarde que Arnaldo mostrou o jardim. Não tinha planejado mostrar. Estava levando Neuza até o fundo do quintal para ver onde ficava a mangueira velha que ele ia precisar podar antes que os galhos chegassem no telhado, que era uma coisa prática que precisava de 2 pares de olhos para avaliar o tamanho do serviço. Mas no caminho, passaram pelo canto do lado do galinheiro, onde havia um trecho de terra que estava diferente do resto do quintal. Neuza parou. Era um canteiro pequeno,
uns 2 metros de comprimento, bem cuidado, com a terra revolvida e úmida. Estava vazio agora, sem planta nenhuma, mas tinha aquela aparência de terra que espera, que foi preparada para receber. "O que é isso?" ela perguntou. Arnaldo parou do lado dela. Era onde ela plantava o girassol, ele disse. Neuza olhou para o canteiro. A terra estava limpa, sem mato, com aquela textura fofa de quem cavou recentemente. Não era abandono. Era o oposto de abandono. Era um homem de 68 anos que cavava e limpava um canteiro vazio todo ano porque a mulher tinha plantado girassol ali e ele não sabia o que mais fazer com aquele pedaço de terra. "Você ainda cuida", ela disse. "Fica sem sentido deixar encher de mato", ele disse, que não era a resposta de verdade, mas era a resposta que ele conseguia dar. Neuza ficou olhando para o canteiro por um momento. "Tem semente?" ela perguntou. Ele a olhou. "De girassol? Você tem semente?" "Tenho. Na lata do galpão, das que ela deixou. Ainda serve, acho." "Agosto é cedo ainda para plantar girassol", ela disse, com o tom de quem conhece horta. "Mas dá para preparar a terra melhor, deixar pronta para setembro." Arnaldo ficou olhando para ela. "Você sabe plantar girassol?" "Sei plantar qualquer coisa", ela disse. "Minha mãe tinha horta de um tamanho que você não acredita." Ele ficou olhando para o canteiro. "Eu sempre plantei, mas nunca crescia do jeito que o dela crescia", ele disse. "O dela ficava alto, abria bonito. O meu ficava médio, meio torto." "Você estava plantando fundo demais ou regando demais?" ela disse. "Girassol não gosta de pé molhado." Ela agachou devagar, com o cuidado de joelho velho, e pegou um punhado de terra, sentiu a textura entre os dedos. "A terra tá boa, mas podia ter mais areia misturada. Você tem areia?" "Tenho no galpão." "Então a gente mistura antes de setembro", ela disse, levantando. "E eu te ensino a plantar do jeito certo." Arnaldo ficou olhando para ela de pé do lado do canteiro da Marlene, com a terra nas mãos, o cabelo branco no coque com os fios soltos ainda da manhã, o avental que ela tinha colocado de volta depois do café, e havia naquilo uma coisa que ele não ia conseguir descrever para ninguém, mas que sentiu com uma clareza que o surpreendeu. Não era substituição, não era traição, não era confusão de pessoa por pessoa. Era outra coisa. Era a sensação de que a vida não para de oferecer coisas, mesmo quando a gente está convicto de que não quer mais receber nada. "Tá bom", ele disse. Eles foram ver a mangueira. À noite, depois do jantar, aconteceu a coisa que mudou o tom de tudo. Estavam na varanda com o café, o toco entre as cadeiras deles, o céu cheio de estrela daquele jeito do interior que a cidade nunca vai ter. Tinham falado de pouco durante o jantar, que era o jeito deles, e o silêncio da varanda estava confortável como estava ficando costumeiro. Foi Neuza que falou primeiro. "Eu preciso te dizer uma coisa", ela disse. Arnaldo olhou para ela. "O cachorro", ela disse. "O cachorro que entrou na minha horta 30 anos atrás." Ele ficou quieto. "Era meu mesmo", ela disse. "Não era seu." O silêncio que veio durou o tempo de uma respiração inteira. "Como assim?", ele disse, com uma voz que era cuidadosa. "Era o Farofa, meu cachorro. Ele escapava pelo buraco na cerca e eu sabia do buraco e ia tapar e fui deixando." Ela ficou olhando para o quintal. "Quando o seu cachorro levou a culpa, eu não corrigi. Fiquei quieta, porque você foi grosso na hora, e eu fiquei com raiva, e preferi deixar você errado." Arnaldo ficou absolutamente parado. "Neuza, eu sei. 30 anos. Eu sei, Arnaldo. Você me deixou brigado com você por 30 anos por culpa de um cachorro que era seu." "Era mais fácil do que admitir", ela disse. "E depois foi ficando tarde demais, e depois virou costume, e depois o Valdemar morreu, e eu fiquei sozinha com aquilo, e não tinha mais como desfazer sem parecer ridícula."
Arnaldo ficou olhando para ela. Havia na expressão dele uma coisa que ela não sabia ao certo classificar. Não era raiva, que ela estava preparada para a raiva. Era alguma coisa entre espanto e aquele tipo específico de vontade de rir que aparece quando uma coisa é séria demais para rir, mas absurda demais para não. 30 anos, ele disse de novo, mais baixo. 30 anos, ela confirmou, por um cachorro que era seu. Pelo Farofa, sim. O silêncio que se formou era diferente de todos os outros silêncios que tinham tido. Era um silêncio com história dentro, com 30 anos de cerca de arame e olhares pela janela, e Valdemar bebendo pinga em segredo, e enterros que não foram, e cartas que não chegaram. Arnaldo olhou para o céu. Ficou assim por um tempo que ela não mediu. Depois fez uma coisa que ela não esperava. Riu. Não foi um riso grande, não foi o riso de quem acha graça de verdade. Foi aquele riso curto e fundo que sai quando o corpo decide que rir é a única resposta que faz sentido para uma coisa que não tem resposta melhor. Neuza ficou olhando para ele. Você tá rindo, ela disse. Tô, ele confirmou, ainda com o resto do riso no rosto. Eu acabei de te dizer que 30 anos de briga foi culpa minha e você tá rindo. O que você queria que eu fizesse? Eu não sei. Qualquer outra coisa. Ele sacudiu a cabeça devagar. Neuza, ele virou para ela. Eu fui grosso naquele dia. Você me disse 3 coisas que eu levei anos para esquecer. Mesmo que o cachorro fosse seu, eu tinha sido grosso antes. Pausa. A culpa não era só sua. Ela ficou olhando para ele. Você não vai ficar com raiva. Já passei da idade de ficar com raiva de coisa que não tem mais conserto, ele disse. A Marlene me ensinou isso. Demorou anos, mas ensinou. Ficaram em silêncio. O Toco suspirou embaixo das cadeiras. Eu devia ter falado antes, ela disse, mais baixa agora. Devia. Eu também devia ter pedido desculpa na época. Ele olhou para o quintal escuro. A gente devia muita coisa um para o outro faz 30 anos. Pausa. Mas a gente está aqui agora. Neuza ficou olhando para o canteiro de girassol que não dava para ver no escuro, mas que ela sabia onde estava. A gente está aqui agora, ela repetiu. Era simples. Era tudo o que tinha. O café tinha esfriado nas canecas, mas nenhum dos dois se levantou para esquentar. Ficaram na varanda com o café frio e o céu cheio de estrela, e o Toco entre eles, e o silêncio que já não tinha peso de 30 anos, que tinha ficado mais leve, que ainda tinha história, mas que a história agora estava no lugar certo, que era no passado onde as histórias pertencem, quando a gente finalmente consegue colocar. No domingo de manhã, Neuza fez panqueca. Não era coisa que ela fazia com frequência. Era coisa de dia especial, que a mãe dela fazia nos aniversários e que ela tinha passado para frente do mesmo jeito, com a mesma frigideira de ferro que tinha herdado e que estava na mala porque era uma das coisas que ela tinha pegado sem pensar, do tipo que a mão busca antes da cabeça decidir. Arnaldo apareceu na cozinha com o cabelo despenteado de sempre e parou quando viu a frigideira no fogo. Panqueca, ele disse. Panqueca, ela confirmou. Por quê? Ela virou a panqueca com aquele gesto de pulso que só vem com anos de prática. Porque é domingo, ela disse. E domingo pede alguma coisa diferente. Ele foi sentar à mesa sem mais pergunta. O Toco veio do corredor, farejou o ar, foi deitar estrategicamente perto do fogão. Comeram as panquecas com mel que ele tinha de um vizinho que criava abelha, um mel escuro e grosso com gosto de flor do campo que era diferente de qualquer mel de mercado. Ela disse que era bom. Ele disse o nome do vizinho e onde ficava a fazenda e que a Marlene comprava todo mês e que depois que ela foi, ele foi deixando de comprar sem motivo específico, só foi deixando. Você vai lá buscar, ela disse. Eu sei onde fica. Então vai. Ele olhou para ela. Você está me mandando fazer coisa agora? Tô sugerindo, ela disse, com um tom que era sugestão da mesma maneira que trovão é sugestão de chuva. Ele tomou o café sem responder,
que era a resposta dele quando ela estava certa e ele não ia admitir em voz alta. Ela notou. Não disse nada. Depois do café, ele foi para o quintal e ela foi para o quarto. Não para arrumar a mala. Sentou na beira da cama, olhou para a foto do Valdemar na cômoda, ficou assim por um tempo ouvindo os barulhos da fazenda chegando pela janela aberta. O toco no quintal, as galinhas, o barulho de Arnaldo abrindo o galpão. Era domingo. Ela estava na fazenda do vizinho há 6 dias. Tinha chegado com uma noite na cabeça e ficado uma semana. Tinha limpado a cozinha, feito bolo de fubá, varrido o chão, aprendido onde ficavam as coisas, ensinado onde ficavam outras. Tinha jantado 6 vezes na mesma mesa. Tinha tomado café 14 vezes na mesma caneca. Tinha dormido 6 noites no quarto da frente, com a janela aberta e o cheiro de maio entrando. Tinha contado a verdade sobre o Farofa. Ficou olhando para o Valdemar na foto. O Valdemar estava com 40 e poucos anos na foto, que era a foto do aniversário dele que ela mais gostava, tirada no terreiro da fazenda deles, com ele de chapéu e o riso aberto daquele jeito que ele tinha de rir com o corpo inteiro. Era um homem que ria com o corpo inteiro. Ela tinha saudade disso especificamente, daquele riso que sacudia os ombros. "O que você acha?" ela disse para a foto, em voz baixa. O Valdemar não respondeu, mas havia no rosto dele naquela foto uma expressão que ela conhecia bem, que era a expressão que ele fazia quando ela chegava numa conclusão que ele já tinha chegado fazia tempo e estava esperando ela alcançar. Ela ficou olhando para ele por mais um momento. Depois se levantou, foi até a janela, olhou para o quintal. Arnaldo estava no galpão com a porta aberta. Ela via as costas dele, o chapéu, os movimentos de quem está procurando alguma coisa entre as ferramentas. O sol batia no quintal com aquela força de domingo de maio, que é mais gentil que o sol da semana, ou pelo menos parece. As galinhas andavam pelo terreiro com aquela dignidade toda delas. O pé de manga no canto estava com fruta ainda verde. Era um quintal bom. Diferente do dela, mas bom. Na hora do almoço, aconteceu a coisa que ela não tinha planejado dizer, mas disse. Estavam fazendo a comida juntos, como tinha virado costume. Ele temperando o frango, ela cortando os legumes, o fogão trabalhando pelos dois. E havia naquilo uma facilidade que era relativamente nova, mas que não parecia nova, que parecia coisa que existia há mais tempo do que uma semana. "Eu preciso voltar para minha casa", ela disse, sem parar de cortar. Arnaldo ficou quieto do lado do fogão. "Quando?" ele disse. Não era pergunta, era preparação. "Essa semana." Ela colocou os legumes na panela. "Tenho as galinhas minhas que a vizinha está olhando, mas não posso deixar para sempre. Tenho o jardim, tenho as coisas." "Eu sei", ele disse. "Não estou indo porque quero ir", ela disse. "Estou indo porque é a minha casa e ela precisa de mim." "Eu sei, Neuza." Ficaram em silêncio por um momento. O frango cheirava a alho e erva. Lá fora, o toco latiu uma vez para alguma coisa e parou. "Mas eu volto", ela disse. Arnaldo virou do fogão. Ela estava de costas para ele ainda, mexendo na panela. Mas havia na postura dela uma qualidade de quem disse uma coisa importante e está esperando a resposta com mais cuidado do que está parecendo. "Para visitar", ele disse, que era uma pergunta disfarçada de afirmação. "Para visitar", ela concordou. Pausa. "Com frequência." Ele ficou olhando para ela de costas por um momento. "Tem um buraco na cerca", ele disse. Ela parou de mexer na panela. "O que você disse?" "Entre as duas fazendas, perto do pé de cedro, no fundo do meu quintal." Ele virou de volta para o frango. "Tem um buraco na cerca que está lá faz anos. Dá passagem fácil de um lado para o outro." Neuza ficou parada por um segundo. Depois continuou mexendo na panela. "Eu sei que tem", ela disse. "Era por onde o Farofa passava." Arnaldo ficou quieto. Depois fez aquela coisa de novo.
Aquele riso curto e fundo que não era riso de graça, mas de reconhecimento. Claro que era, ele disse. Ela quase riu também. Quase. Os lábios ficaram na borda do sorriso por um momento. A cerca precisa de conserto, ela disse. Precisa, ele concordou. Mas o buraco pode ficar. O buraco pode ficar, ele disse. Ficaram em silêncio com aquilo entre eles, que era um acordo que não tinha sido chamado de acordo, mas era, que era sobre uma cerca e um buraco, e sobre distância que deixa de ser distância quando a gente decide que não precisa mais ser. Depois do almoço, ela foi para o quarto buscar a mala. Abriu, começou a dobrar as roupas com aquele capricho todo dela. A blusa remendada, as calças, os remédios de volta na bolsa de crochê, o terço, o caderninho. Ficou olhando para a foto do Valdemar na cômoda. Pegou a foto com cuidado, ficou olhando para o rosto dele por um momento. Obrigada, ela disse, em voz muito baixa. Não era pelo que você pode pensar. Era obrigada pelo buraco na cerca. Por ter ido tomar pinga com o inimigo dela por anos sem contar. Por ter construído a ponte em segredo, porque sabia que ela não deixaria construir na frente. Por ter conhecido Arnaldo antes dela. Por ter deixado o caminho aberto quando foi. Ela colocou a foto com cuidado na mala, em cima das roupas, com a face para cima. Fechou a mala. Arnaldo estava na varanda quando ela saiu com a mala e a bolsa de crochê. Estava sentado na cadeira de sempre, o toco aos pés, o chapéu na cabeça, olhando para o quintal com aquela expressão que ela tinha aprendido a ler, que era a expressão dele quando estava pensando coisa que não ia dizer a menos que perguntassem. Ela colocou a mala no chão da varanda. Eu faço o caminho pelo fundo, ela disse. Pelo buraco na cerca é mais curto. É mais curto, ele concordou. Ficaram olhando um para o outro por um momento. 6 dias de café e silêncio, e bolo de fubá, e a verdade sobre o farofa e o canteiro de girassol, e os bordados da Marlene, e as contas de luz do Valdemar, e 30 anos de orgulho que tinham virado, devagar, sem fazer barulho, em outra coisa. Na quinta eu faço canja, ela disse. Você gosta de canja? Depende de como faz. Faço bem feita. Então eu gosto. Na quinta, então. Na quinta. O toco levantou, foi até ela, encostou o focinho na mão dela. Ela colocou a mão na cabeça do cachorro por um momento, aquele gesto que tinha começado automático na primeira semana e que agora tinha peso de despedida. Cuida dele, ela disse, que era sobre o toco e também não era só sobre o toco. Sempre cuidei, ele disse, que era a mesma coisa. Ela pegou a mala, desceu da varanda, foi pelo quintal em direção ao fundo. O sol da tarde batia de lado, dourado, aquele sol de maio que não queimava, mas aquecia do jeito certo. As galinhas saíram do caminho dela com aquela indignação toda de galinha que foi perturbada. O toco foi atrás até a metade do quintal e depois parou, como quem entende que até ali é o limite. No fundo do quintal, perto do pé de cedro, estava o buraco na cerca. Neuza parou na frente do buraco. Era maior do que ela esperava. Dava passagem fácil para uma pessoa, até com mala. As arames estavam dobrados para fora dos dois lados de quem sabe quantos anos, de quem sabe quantos cachorros antes do farofa. Ela passou a mala primeiro. Depois passou ela mesma, com o cuidado de quem não quer prender a roupa no arame. Do outro lado era a fazenda dela. A terra era a mesma terra, o céu era o mesmo céu, mas havia alguma coisa diferente de estar do lado de cá que ela não soube nomear. Era o lado de cá que ela não tinha cruzado em 30 anos, que tinha ficado sendo o lado de lá por muito tempo e que agora era só o outro lado da cerca, que era diferente de ser o lado de lá. Ela não olhou para trás de imediato. Caminhou pelo fundo da fazenda dela até chegar no quintal de casa. O jardim estava precisando de água,
ela via de longe, e havia um frango da vizinha que tinha entrado pelo portão aberto e estava no terreiro com aquela expressão inocente de quem não fez nada. As galinhas dela vinham do galinheiro curiosas. Ela colocou a mala na varanda, sentou na cadeira. Ficou olhando para o quintal dela por um momento. Depois olhou para o fundo, para a direção da cerca, que não dava para ver o buraco de onde ela estava, mas que ela sabia onde era. 300 metros, que tinham sido 30 anos e que agora eram só 300 metros e um buraco na cerca perto do pé de cedro. Na quinta, ela fez a canja. Chegou pelo buraco na cerca às 11 da manhã, com a panela ainda quente embrulhada em pano de prato, que era o jeito que a mãe dela transportava a panela quente e que funcionava melhor que qualquer bolsa térmica. Arnaldo abriu a porta quando ouviu o rangido do portão. Viu ela vindo pelo caminho com a panela e foi até a cozinha buscar as canecas sem dizer nada, que era o jeito dele de dizer bem-vinda. Comeram a canja na mesa de madeira com 3 cadeiras. O Toco ficou embaixo da mesa, esperando com aquela esperança de sempre. Boa, ele disse. Eu disse que era boa. Você podia ter exagerado. Eu não exagero, ela disse. Ele tomou mais uma concha. Quando você vem de novo? Ele perguntou, sem tirar os olhos da caneca. Ela olhou para o calendário de 2023 na parede. O santo do dia era Santa Joana, que ela não sabia direito o que protegia, mas que tinha um nome bom. Domingo, ela disse. Eu faço panqueca de novo. Arnaldo ficou quieto por um momento. Pode trazer a frigideira, ele disse. A minha não presta para panqueca. Ela olhou para ele. Já tenho a frigideira certa para panqueca, ela disse. Então traz. Vou trazer. O Toco suspirou embaixo da mesa. Fora as galinhas faziam o barulho delas no terreiro. O sol entrava pela janela limpa. O fogão a lenha tinha aquele cheiro de fumaça que era o cheiro de qualquer manhã boa no interior do mundo. Arnaldo colocou a colher na caneca vazia. Neuza? Obrigado. Ela olhou para ele. Pela canja? Ela perguntou. Pela canja, ele disse. E pelo resto? Ela ficou olhando para ele por um momento com aquela expressão que ele tinha aprendido a ler durante a semana, que era a expressão dela quando estava com alguma coisa na cabeça que não ia dizer com todas as palavras, mas que ia dizer assim mesmo de outro jeito. O girassol a gente planta em setembro, ela disse. Setembro, ele repetiu. Você separa a areia. Eu trago a semente que tenho em casa, que é boa. Ela levantou, foi buscar a panela. E dessa vez vai crescer do jeito certo. Arnaldo ficou olhando para ela de costas, guardando a panela no fogão. Havia uma coisa que ele não disse e que não precisava dizer, que era que setembro estava há 3 meses e que 3 meses era tempo de quinta com canja e domingo com panqueca e café feito às 5h20 e vassoura de sábado de manhã. E que 3 meses era muito mais que 300 metros e muito mais que 30 anos, e que quando setembro chegasse, o girassol ia ter chão bom para crescer e ia crescer do jeito certo dessa vez. O Toco saiu de embaixo da mesa, foi até a porta, olhou para eles dois. Do lado, Arnaldo disse. Era para cachorro. Era para mais do que cachorro. Neuza pegou a bolsa de crochê, virou para ele com aquele olhar. Até domingo, ela disse. Até domingo, ele disse. Ela saiu pela porta dos fundos, foi pelo quintal, passou pelo buraco na cerca perto do pé de cedro e sumiu do outro lado. Arnaldo ficou na janela da cozinha olhando até ela sumir. Depois olhou para o canteiro de girassol no canto do quintal, com a terra boa e a areia que ele ia separar esperando setembro. O rio não corria na fazenda dele, mas o canteiro estava pronto, e setembro ia chegar.